Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre a temática de nova ordem econômica mundial, tá? Como é que os países hoje estão configurados na seguinte delimitação: países ricos, países pobres, ou países desenvolvidos ou países subdesenvolvidos. Como é que essa classificação atual funciona, como é que essa classificação atual é delimitada e quais os critérios que essa nova configuração de mundo que nós temos hoje, no quesito econômico, vai utilizar. Quais são os critérios para eles definirem os países ricos e os países pobres diante da economia, tá? Então a gente tem essa nova configuração de mundo, que é chamado a nova ordem econômica mundial, certo? Durante a Guerra Fria, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, o nosso planeta ele ficou dividido economicamente nessas duas configurações, tá? É uma divisão vertical, certo? Aonde grande parte dos países mundiais, né, os países do mundo, eles eram divididos na delimitação capitalista e a outra parte, alguns outros países, possuíam a delimitação socialista. Então, alguns países tinham o modelo de economia do capital, capitalismo, e os outros países tinham o modelo de economia e ideologia do socialismo. Tá? Os países com o capitalismo e o socialismo são frutos e resultados da Segunda Guerra, tá? Onde a gente tem aliados como os Estados Unidos e a antiga e extinta União Soviética estiveram presentes. Tá? Então, dentro do capitalismo, lá no final da Segunda Guerra, os países possuíam essas características, tá? A livre economia, tá? Uma economia privada, né? Empresas privadas, tá? Tudo poderia ser controlado pelas próprias pessoas, pelos próprios empresários, tá? Já no socialismo a gente tinha uma economia controlada pelo Estado, tá? Então não tinham empresas particulares, é o que a gente tem hoje em Cuba e na Coreia do Norte. Tá? Não existem empresas particulares, e sim a maioria das empresas, das terras, da economia é controlada pelo Estado, ou seja, pelo governo. Tá? Nessa configuração, durante a Guerra Fria, a gente tinha a democracia, tá? Ou seja, a presença de vários países, onde você votava para presidente, o que a gente tem hoje em dia. E dentro do socialismo da Guerra Fria, a gente tinha apenas um partido único, que também ainda existe em países como a Coreia do Norte, que a gente tem um partido comunista único, em Cuba também e também na China. Tá? Então são um único partido sem adversários políticos. No capitalismo ele ia considerar a propriedade privada, tá? Que é a terra privada, a terra que é sua, tá? E dentro do socialismo ele ia considerar uma igualdade de posse. Então as terras deveriam ser divididas e pertencer a todos de maneira igual. Tá? O capitalismo criou um modelo militar chamado a OTAN, tá? Que é um conjunto de países que cooperam militarmente, ou seja, eles têm uma cooperação militar onde se forma-se um grande exército que é chamado de OTAN, e dentro do socialismo eles também criaram um Pacto de Varsóvia, que é a versão socialista da OTAN. Tá, então os principais países nessa configuração de mundo bipolar, era um mundo bipolar dividido em dois. A gente tinha os Estados Unidos representando e sendo o líder do bloco capitalista, e nós tínhamos a antiga e extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como líder do grupo socialista. Tá? Os Estados Unidos nesse momento também criou a CIA, tá? Que é a agência de inteligência, uma das maiores agências de inteligência do mundo, tá? E os soviéticos criaram a extinta também KGB, que era também uma grande agência de espionagem. E eles tinham a configuração de países de primeiro mundo e países de segundo mundo. Então, o que é que a gente, para entender a nova ordem, tem que entender dentro desse conteúdo? Que antes, tá? O mundo tinha essa divisão: países capitalistas, países socialistas, economia livre, economia controlada pelo Estado. Tá? Que com base nesse conhecimento a gente vai compreender a nova ordem mundial e quais são os critérios que ela utiliza para poder definir essa nova configuração.
Então, após essa divisão do mundo, ele ficou conhecido como uma divisão do mundo bipolar. Então, o mundo esteve dividido ali verticalmente, tá? Ao meio, e recebe essa denominação, mundo bipolar, o mundo dividido em dois e em duas economias, e com grandes nomes e figuras presentes nessa divisão, que eram inimigos econômicos, tá? Que nós tínhamos os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje não existe mais, tá? E corresponde à região que atualmente a gente conhece como Rússia, certo? Então, essa divisão antiga, a divisão do mundo antes, uma divisão bipolar, certo? Então, após a Segunda Guerra Mundial, aqui a gente tem a configuração, tá? A maioria dos países em azul e em azul escuro são os países que correspondiam ao bloco capitalista, dominado pelos Estados Unidos, e os países em vermelhos correspondiam ao bloco socialista, dominado pela União das Repúblicas Soviéticas, ou seja, a União Soviética. Então a gente consegue entender aqui que nesse momento, tá, nós temos quase que uma divisão, certo, vertical, bem grande, considerando essa divisão econômica nos países. Quando a Guerra Fria acabou, lá em meados de 91, principalmente com o desmanche da União Soviética, a União Soviética começa a se desmanchar, os países começam a pedir independência. E a ideologia do socialismo e a economia do socialismo começa a se desgastar e não se tornar mais uma força tão grande com o fim da União Soviética. A gente tem uma nova configuração de mundo, tá? Lembrando que esse desmanche, né, o fim da União Soviética, ocorreu com o fim da Guerra Fria, tá? Porque todos vocês já sabem que a Guerra Fria foi um conflito não bélico que aconteceu onde duas grandes potências estavam em constante ameaça e constante combate sem nenhum disparo de arma de fogo. Então é um combate, uma disputa armamentista. Os Estados Unidos construíam uma arma potente, a União Soviética construía outra. Tivemos também a corrida espacial, tá? Os Estados Unidos naquele embate de levar o homem à Lua, os soviéticos levam o primeiro homem ao espaço, que é o Yuri Gagarin, e para finalizar a corrida da Guerra Fria, a corrida espacial da Guerra Fria, os Estados Unidos levam o homem à Lua lá em 69. Então, por isso que é chamado de Guerra Fria. Houve duas disputas, uma corrida armamentista, quem produzia a melhor arma, e a corrida espacial, quem conseguia chegar ao espaço primeiro. Então, por isso que é chamado de Guerra Fria. Não houve disputas bélicas fortes, tá? Então, quando a União Soviética se dissolve, lá em 91, principalmente com a queda do Muro de Berlim, na Alemanha, a gente tem o fim dessa configuração antiga de ordem mundial. A nova ordem mundial, tá? Essa é a configuração da nova ordem mundial que nós temos do mundo, tá? Então, se antes a gente tinha uma divisão vertical, né? A gente tinha esse modelo de divisão antes, vertical. Hoje a gente tem uma divisão horizontal, onde os países ricos são chamados de países do norte, tá? E os países pobres são chamados de países do sul. Então, a divisão que a gente tem hoje, qual é? Uma divisão horizontal, tá? Onde os países que estão ao norte são classificados como países ricos, desenvolvidos, e os países que estão ao sul são classificados como países pobres, subdesenvolvidos, tá? E a gente vai ver uma curiosidade, porque aqui esses dois países aqui, ó, a Austrália e a Nova Zelândia, mesmo estando na região do sul, tá? E também um pedacinho da China aqui, a gente vê que mesmo ela estando bem ao norte, não respeitando a linha do Equador que passa aqui, que realmente é a divisão cartográfica de norte e sul, porque é que a Austrália e a Nova Zelândia, mesmo estando ao sul, são considerados países ricos, tá? Porque é que eles são considerados desenvolvidos estando ao sul, e recebem a classificação de países pobres, tá? A gente vai ver essa diferença. Não, qual é a delimitação de países desenvolvidos, tá? Países desenvolvidos são os países ricos, tá? São nações que apresentam um alto, elevado
desenvolvimento socioeconômico, então a população vive bem, a população tem acesso a serviços bons, a população consegue trabalhar, a população vai ter uma concentração de riqueza, uma boa educação. Então esses índices socioeconômicos vão ser importantes para classificar se um país é rico, desenvolvido, ou se um país é pobre, subdesenvolvido, tá? Então quais são as características dos países desenvolvidos? Eles vão ter um alto IDH, tá? O IDH é a sigla de Índice de Desenvolvimento Humano, é até onde as pessoas conseguem desenvolver, tendo acesso à saúde, educação, segurança, trabalho e moradia. Quando as pessoas têm acesso a isso tudo, esse índice é classificado como alto. Então, auxilia a classificar um país como rico. E nós temos também a renda per capita, tá? Que pode ser considerada a nível geral, mas também por habitante. A renda per capita corresponde a quantos milhares ou milhões de dólares ou euros ou reais, no caso aqui no Brasil, cada habitante consegue usufruir e concentrar no decorrer do ano. Seria o que ele consegue ganhar e gastar no decorrer de um ano. Então isso a gente chama de renda per capita também por habitante. E o PIB, tá, que corresponde à sigla Produto Interno Bruto, tá, é a riqueza que certos países, tá, o país irá desenvolver. Então aqui a gente tem um exemplo de um país desenvolvido, que é os Estados Unidos, que tem um alto IDH, que tem uma renda per capita muito alta. Os americanos conseguem juntar e ter em mãos uma grande quantidade de dólares anualmente, e o PIB, que é a riqueza que cada país produz, também é alta nos Estados Unidos. Então assim a gente consegue entender como é que a gente pode classificar um país rico. Ele vai ter que ter um alto IDH, que vai considerar boa educação, boa saúde, boa moradia, boa segurança, e ele também vai ter que ter uma alta renda per capita e um alto PIB. Então não esqueçam que esses são os critérios para a gente classificar um país de rico, tá? Os países subdesenvolvidos, lembrando que a palavra sub significa tudo que está abaixo, né? Subterrâneo, abaixo da terra, é um exemplo disso. Então tudo que vem acompanhado pela palavra sub significa abaixo. Então subdesenvolvidos, abaixo do desenvolvimento, ou seja, países pobres, que são países que em alguns casos estão todos concentrados ao sul, tá? Como a gente viu. Alguns vão estar em desenvolvimento, tá? Que é o exemplo do Brasil. A gente não é tão pobre, a gente não tem uma negatividade maior na economia. Nós somos um país rico, porém essa riqueza não é dividida de maneira igual, tá? A gente tem uma grande escala aí entre ricos e pobres, uma grande quantidade de riqueza para poucos e uma grande quantidade de miséria para muitos, tá? Então, um país subdesenvolvido ou pobre vai ter que ter um baixo PIB, como a gente viu, o que já sabe o que é PIB, e esse país, para ser considerado um país pobre também, subdesenvolvido, ele vai ter que ter uma baixa renda per capita. Então aqui a gente tem os países que são exemplo lá na África, tá? Onde a gente tem uma baixa renda per capita, um baixo IDH, as pessoas já passam de 50 anos em alguns países, uma miséria gigantesca, uma